O menino entrou devagar, com o uniforme da escola amassado e o olhar curioso. Não estava sujo, não estava bagunçando, não tocou em nada. Só queria olhar. Mas bastou dar 3 passos dentro da loja para sentir que algo estava errado. A mulher, do balcão, o olhou de cima a baixo, franziu a testa e cruzou os braços. Lucas fingiu que não viu. Foi até a prateleira onde estava o carrinho azul que ele sonhava há meses. Ficou ali, parado, em silêncio, olhando como quem admira um tesouro. Era só isso. Um menino olhando um brinquedo. Mas para aquela loja, para aquela atendente, para aquele bairro, era demais. E foi aí que tudo começou. Lucas continuava parado em frente à prateleira. Os olhos estavam fixos no carrinho azul. Mas por dentro, o coração dele já não estava tão tranquilo. Ele sentia o peso do ambiente, mesmo sem saber explicar. Era como se aquele lugar inteiro estivesse dizendo que ele não pertencia ali. A loja era toda branca, cheia de prateleiras altas e vitrines bem iluminadas. As pessoas que passavam usavam roupas arrumadas, bolsas caras, tênis limpos. E ele estava ali, com o tênis gasto e o uniforme desbotado, parado demais para ser ignorado. A atendente deu 2 passos para frente, com o olhar firme e os lábios apertados. Não perguntou se ele precisava de ajuda, nem se queria saber o preço. Só ficou parada, olhando como quem fiscaliza, como quem espera o erro. Lucas engoliu seco. Não estava fazendo nada de errado, mas sabia que qualquer movimento poderia ser mal interpretado. Lembrou do que a mãe sempre dizia antes de sair de casa. Não encosta em nada, filho. Só olha. E não fica muito tempo num lugar onde ninguém te chama. Mas ele não queria sair ainda. Aquele carrinho era o que ele mais desejava. Era mais do que um brinquedo. Era o símbolo de que ele podia sonhar como qualquer outra criança. Foi quando outro funcionário surgiu do fundo da loja. Sussurrou algo no ouvido da atendente e os dois olharam direto para Lucas. Ele percebeu. Sentiu. Sabia. O coração acelerou. Tentou disfarçar, deu um passo para o lado e fingiu olhar outra prateleira. Mas já era tarde. Em poucos segundos tudo iria mudar. Porque naquele lugar, para muita gente, o tom da pele dizia mais do que qualquer atitude. E naquele dia, a cor de Lucas falou mais alto do que o silêncio dele. Uma decisão foi tomada. E o que viria a seguir marcaria não só aquele menino, mas a consciência de um bairro inteiro. Lucas continuava andando devagar entre as prateleiras. Não estava com pressa, não estava escondendo nada. Só queria ver de perto os detalhes daquele carrinho azul. Ele imaginava como seria brincar com ele na calçada de casa, mostrar para os amigos, cuidar direitinho para não quebrar. Estava tão envolvido com aquele sonho simples que nem percebeu o movimento da atendente. Ela foi até o balcão, falou algo no telefone da loja e em menos de 2 minutos o segurança apareceu. Alto, forte, com a farda apertada e a testa franzida. Ele se aproximou rápido, já com postura de confronto, e perguntou em voz alta. Você colocou alguma coisa na mochila, moleque? Lucas congelou. Não entendeu de onde aquilo veio. Olhou para o lado, achando que era com outra pessoa, mas era com ele mesmo. O segurança apontou o dedo, mandou tirar a mochila das costas e abrir ali, mesmo, na frente de todo mundo. As pessoas começaram a olhar. Um casal que passava parou. Uma mãe puxou o filho pela mão e sussurrou algo. Lucas obedeceu. Abriu o zíper com as mãos trêmulas. Dentro, só os cadernos da escola, uma garrafinha de água e uma lancheira com um pão murcho. Nada mais. O segurança pegou os itens, revistou tudo, balançou a mochila de cabeça para baixo. Nada caiu. Nada apareceu. O menino só estava olhando, só estava sonhando. Mas naquele momento, foi tratado como ladrão. A atendente cruzou os braços e murmurou. Esses aí a gente já conhece. Lucas engoliu o choro. Não sabia o que fazer, nem para onde olhar. Sentia os olhos em cima dele, sentia vergonha, medo, revolta. Queria sumir. O segurança olhou para o vazio, sem pedir desculpas, sem dizer nada.
e mandou que ele saísse da loja. E foi o que ele fez. Saiu devagar, com a mochila nas costas e o coração pesado. Lá fora, sentou no meio-fio, abaixou a cabeça e ficou ali. O barulho da cidade parecia distante. O que ecoava mesmo era a frase: "Você colocou alguma coisa na mochila, moleque?" E a certeza de que naquele lugar ele nunca foi visto como uma criança. Foi ali, com os olhos cheios e o corpo encolhido, que Lucas entendeu o que a mãe sempre quis dizer quando dizia: "Eles não vão te dar o direito de errar." Mas naquele dia, ele nem tinha errado. E mesmo assim, foi julgado. E mesmo assim, foi condenado. Lucas chegou em casa mais cedo que o normal. A mochila estava jogada no ombro, o rosto abaixado, os olhos vermelhos, mas secos. Não chorou no caminho. Guardou tudo dentro do peito, como se quisesse esquecer. Mas a mãe dele percebeu na hora que algo estava errado. Ela estava lavando roupa no tanque do quintal quando ouviu o portão bater e, ao ver o menino entrando mudo, largou tudo. Chamou pelo nome dele 2 vezes. Ele não respondeu. Entrou, sentou no sofá e ficou olhando pro nada. A mãe enxugou as mãos na camisa e sentou, ao lado dele. "Aconteceu alguma coisa?" Lucas demorou para falar. Quando respondeu, foi com a voz baixa, cortando por dentro. "Me chamaram de ladrão, mãe." A mulher ficou imóvel. O mundo parou por um segundo. O peito dela apertou como se alguém tivesse puxado o ar de dentro. "Como assim?" Ele contou devagar, palavra por palavra. Disse da loja, do brinquedo, da atendente, do segurança, da mochila virada, das pessoas olhando, da vergonha que sentiu. A mãe não gritou, não chorou, só escutou. Mas por dentro, tudo nela tremia. Quando ele terminou, ela se levantou devagar, foi até o quarto, pegou a bolsa e voltou com os olhos firmes. "Vamos voltar lá." Lucas arregalou os olhos assustado. "Não, mãe, não quero." Mas ela já estava abrindo o portão. "Você não fez nada de errado, e a gente não vai deixar isso assim." Ele a seguiu, cabisbaixo. No caminho, não trocaram uma palavra. Mas a mãe caminhava com a postura erguida. Não era orgulho, era dor, era cansaço. Era o tipo de força que só uma mulher preta aprende a carregar quando vê o filho sendo tratado como ameaça por simplesmente existir. E ela sabia, naquele dia, naquele lugar, ou eles ouviriam o que precisavam ouvir, ou ela não sairia de lá calada. Quando chegaram na porta da loja, Lucas hesitou. Parou, olhou para a mãe e pediu baixinho para irem embora. Mas ela nem olhou para trás. Empurrou a porta de vidro com firmeza e entrou com os passos decididos de quem já passou por humilhação demais na vida. Lá dentro, os olhares se voltaram para eles. A mesma atendente estava no balcão. Assim que viu os dois entrando, cruzou os braços e virou o rosto, como se já soubesse o que estava por vir. O segurança também estava lá, encostado perto da porta lateral, fingindo que não via. Mas a mãe de Lucas não hesitou. Foi até o balcão, ficou de frente para a mulher e falou alto com a voz firme. "Foi você que acusou meu filho de roubo?" A loja inteira ficou em silêncio. A atendente tentou disfarçar. Disse que era procedimento, que o menino estava agindo de forma suspeita. A mãe nem deixou ela terminar. "Suspeito por quê? Porque é preto? Porque estava com um uniforme de escola? Pública? Porque não tem cara de filho de doutor?" A mulher gaguejou. O segurança deu um passo para frente, mas a mãe nem piscou. Olhou nos olhos dele e disse: "Toca em mim, que hoje sai na televisão." Ninguém moveu mais um dedo. Lucas, parado ao lado da mãe, tremia por dentro, mas sentia uma coisa nova. Orgulho. Ele nunca tinha visto ninguém defender ele daquele jeito. A mãe olhou em volta e falou para a loja inteira ouvir. "Meu filho não roubou nada. Ele só olhou um brinquedo. E foi tratado como bandido por causa da cor da pele. Quem errou aqui não foi ele. Foi vocês. E hoje, vocês vão me ouvir." E falou. Contou tudo.
Expôs o nome da loja, disse que ia na delegacia, na escola, na rádio do bairro. Disse que conhecia gente da associação de moradores e que ia falar com todo mundo, porque o que fizeram com Lucas não era só com ele. Era com todos os meninos negros que não podiam nem sonhar em paz. Quando terminou, olhou mais uma vez para a atendente e disse: "O problema de vocês é que acham que nossos filhos têm que aceitar tudo calado, mas aqui ninguém vai ficar calado." Virou as costas e saiu com o mesmo passo firme com que entrou. E dessa vez, a loja inteira ficou em silêncio, porque a verdade tinha sido dita. E quando ela é dita em voz alta, ninguém consegue fingir que não ouviu. No dia seguinte, o bairro inteiro já estava comentando. Não tinha vídeo, não tinha foto, mas a história correu como fogo no mato seco. Uma vizinha que viu a mãe de Lucas sair da loja contou para outra, que contou na escola, que contou na feira. Em menos de 24 horas, o nome da loja já estava na boca do povo, e não era de forma boa. Na igreja, na fila do posto de saúde, no grupo do WhatsApp das mães, todo mundo falava da injustiça. A mãe de Lucas não parou. Foi na escola, conversou com a diretora, contou tudo. Pediu que os professores conversassem com os alunos sobre respeito, sobre racismo, sobre como julgar alguém só pela aparência pode destruir a autoestima de uma criança. Depois foi na rádio comunitária e contou ao vivo, com a voz embargada, mas firme. Disse o nome da loja, contou como o filho foi revistado sem motivo, humilhado, e deixou um recado que ecoou em cada canto da comunidade. Se fosse o filho de uma mulher branca de carro, ninguém tinha chamado segurança. Mas porque é o meu, preto, humilde filho de trabalhadora, já é tratado como suspeito? A apresentadora chorou ao vivo. Ligaram dezenas de ouvintes, mandando apoio, contando casos parecidos, dizendo que também já passaram por situações iguais ou piores. E naquele momento, Lucas virou símbolo, não porque queria, mas porque foi forçado a isso. A rua onde moravam, antes esquecida, agora recebia visitas de repórteres pequenos, de projetos sociais, de gente querendo ajudar, apoiar, ouvir. A mãe dele não queria fama, queria respeito. E o respeito finalmente estava vindo. Porque a verdade, mesmo quando tentam esconder, encontra um jeito de aparecer. E ali, naquele bairro simples, ela apareceu do jeito mais poderoso que existe, da boca do povo. No terceiro dia depois do ocorrido, a loja começou a se incomodar. A gerente recebeu ligações, comentários começaram a pipocar na página da loja, na internet, e clientes antigos começaram a perguntar se era verdade. A dona do estabelecimento, uma mulher bem vestida que quase nunca aparecia, foi até o local e chamou os funcionários para conversar. Disse que aquilo estava virando um escândalo desnecessário e que alguém precisava resolver logo essa situação. A proposta veio sutil, mas com veneno escondido. Uma funcionária foi até a casa de Lucas com um envelope e uma carta impressa. Dizia que a loja lamentava o ocorrido, mas que tudo não passava de um mal-entendido. E junto vinha um vale-compras com valor simbólico e um pedido para que a mãe assinasse um termo de encerramento da questão, se comprometendo a não fazer mais declarações públicas. Ela leu a carta em silêncio, abriu o envelope e viu o valor. Era quase uma afronta. Parecia dizer: "Toma esse trocado e cala a boca." Lucas estava sentado no sofá, olhando de canto, sem entender direito. A mãe dele olhou a funcionária da loja nos olhos e disse, sem levantar a voz: "Diz para sua patroa que minha voz não tem preço, que meu filho não é nota fiscal, que a humilhação que ele passou não se apaga com um vale-brinquedo." Dobrou a carta, colocou de volta no envelope e devolveu. A funcionária ficou sem graça. Tentou argumentar, mas ela só virou as costas e entrou. Trancou o portão com firmeza e, ao fechar a porta, olhou para o filho. "Você viu isso, né?" Ele assentiu. "Então nunca esquece. Tem gente que compra o silêncio, mas tem mãe que faz barulho com a alma." E foi ali, naquele dia, que a história deixou de ser só uma denúncia, virou movimento. Porque quando tentaram calar, foi quando ela falou mais alto.
Depois da tentativa frustrada de silenciar a mãe de Lucas, algo mudou no bairro. Pessoas que nunca tinham coragem de se expor começaram a falar. Uma moça, ex-funcionária, da mesma loja, contou nas redes sociais que também já tinha visto casos parecidos com outros meninos negros sendo seguidos dentro do estabelecimento. Um senhor da padaria, que mora há anos no bairro, disse que sempre achou aquela loja meio estranha com criança preta. Uma mãe escreveu que o filho dela também foi maltratado no mesmo lugar meses antes, mas que ficou calada por vergonha. Agora, ninguém mais queria se calar. O bairro pequeno, que sempre engolia as injustiças para não arrumar confusão, começou a se levantar. Não era gritaria, era consciência. Era como se a dor de Lucas tivesse acendido algo que estava escondido há muito tempo. Um projeto social local compartilhou a história. Depois, uma ONG de combate ao racismo repostou com a legenda: "Isso acontece todos os dias. A diferença é que agora alguém teve coragem de falar." E foi aí que um jornalista independente apareceu. Ligou para a mãe de Lucas, pediu uma entrevista. Ela não queria aparecer, mas topou contar. Não queria fama, queria que ninguém mais passasse por isso. A entrevista foi publicada numa página regional e teve milhares de compartilhamentos. Não demorou muito. A história chegou na capital. Um canal pequeno, mas com seguidores fiéis, fez um vídeo contando o caso. Em 2 dias viralizou. E com ele vieram os comentários de dor, de apoio, de indignação. Gente dizendo: "Isso aconteceu com o meu sobrinho. Minha filha passou por isso. Até hoje me lembro de quando me acusaram sem prova." A mãe de Lucas leu tudo com calma. Respondia um por um com gratidão e firmeza. Lucas, ao lado dela, começou a entender que o que fizeram com ele não era só dele. Era de muitos. Mas agora, a diferença era que o silêncio tinha sido quebrado. E uma vez que a verdade ecoa, não tem como fazer ela voltar para a gaveta. Na semana seguinte, uma equipe de televisão apareceu na rua de Lucas. Era um canal regional conhecido, desses que cobrem problemas sociais e histórias que tocam o povo. A mãe dele hesitou. Não queria expor o filho, mas os vizinhos insistiram. Disseram que a voz dela já tinha ido longe demais para parar agora. E ela sabia que era verdade. O repórter chegou com respeito, conversou antes, ouviu mais do que falou. Quando a câmera ligou, ela contou tudo, sem exagero, sem floreio. Contou do dia da loja, do segurança, da mochila virada, do silêncio do filho, da dor que sentiu. Mostrou o bilhete com o vale-compra que tentaram dar em troca do silêncio. Falou do envelope que recusou. Disse olhando para a câmera: "Meu filho tem nome, ele tem dignidade, ele tem história, e ninguém mais vai dizer para ele que não pode sonhar." O repórter segurava as lágrimas. A reportagem foi ao ar no mesmo dia à noite, e quando passou, não foi só o bairro que parou para assistir. Gente de outros cantos da cidade, de outros estados, começou a comentar. O vídeo foi postado no site da emissora e, em poucas horas, passou de 100.000 visualizações. As redes sociais explodiram. Influenciadores repostaram. Jornalistas maiores começaram a falar sobre o caso. Artistas deixaram comentários de apoio. Pessoas comuns, mães, pais, professores, vizinhos, começaram a escrever. Lucas podia ser meu filho. Essa mãe representa todas nós. Chega de tratar criança preta como ameaça. E ali, naquela noite, com a TV ligada, a luz fraca da cozinha acesa, Lucas viu sua história contada de forma justa. Viu sua mãe ser ouvida por milhares. E entendeu, talvez pela primeira vez, que sua dor não foi em vão. Que sua história, mesmo sendo de dor, também podia curar. E naquele silêncio cheio de emoção, ele sorriu baixinho. Porque agora, o mundo inteiro sabia a verdade. A movimentação em torno da loja não parava. Comentários nas redes, cobranças, de posicionamento, clientes antigos dizendo que nunca mais voltariam. A porta ficou fechada, e o bairro percebeu o desconforto. Até que pela primeira vez, a dona da loja resolveu aparecer. Entrou em cena com roupa alinhada, postura ensaiada e um assessor ao lado.
Falou com frases prontas. Disse que o caso foi lamentável, que estavam reavaliando os procedimentos e que jamais compactuariam com discriminação. No fim, soltou um pedido de desculpas genérico, a quem se sentiu ofendido. Aquilo caiu como pedra. Não houve nome, não houve verdade. Só tentativa de controle. Do outro lado da cidade, a mãe de Lucas assistia tudo sentada no sofá da vizinha, cercada por mulheres da comunidade. O silêncio na sala foi mais alto do que qualquer protesto. Uma senhora balançou a cabeça e disse: "Ela só apareceu porque perdeu dinheiro." A mãe de Lucas não respondeu. Pegou o celular e escreveu com o coração: "A dor do meu filho não é nota fiscal, e respeito não se compra com discurso." A frase circulou como fogo. Teve compartilhamento, curtida, comentário de gente que nunca tinha falado nada antes. A loja tentou mudar de tom, mas o estrago já estava feito. O bairro não aceitava mais desculpa invernizada, porque agora todo mundo tinha entendido. Pedir desculpa para não perder cliente não é pedido, é medo. E quem só sente culpa quando é exposto, nunca respeitou ninguém de verdade. A história já tinha rodado por todos os cantos, mas ainda estava longe de terminar. A mãe de Lucas estava organizando as roupas no varal quando o telefone tocou. Era uma mulher com voz suave, se apresentando como diretora de uma escola particular renomada da região. Ela disse que havia assistido à reportagem, lido os textos nas redes sociais e queria fazer um convite. Não era sobre caridade, nem sobre ajuda. Era respeito. A escola estava organizando uma semana de reflexão sobre justiça, dignidade e preconceito. E gostaria que a mãe de Lucas fosse uma das convidadas para contar sua história aos alunos do ensino médio. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Nunca tinha entrado numa escola de elite. Nunca teve espaço para falar em público, mas entendeu que aquilo não era sobre ela. Era sobre todas as vezes que foi calada. Aceitou. Chegou no auditório simples, com roupa discreta, a cabeça erguida e Lucas ao lado, com o uniforme da escola pública. O lugar estava cheio. Diretores, professores, alunos atentos. Ela subiu no palco e não leu nada. Falou com o coração. Contou como criava o filho sozinha, como tentava protegê-lo todos os dias, como foi ver ele sendo tratado como suspeito só por existir. Disse que não queria aplauso, nem pena, só queria que ninguém mais passasse por isso. O silêncio era absoluto. Ao final, todos se levantaram. Uma salva de palmas tomou a sala, mas ela não sorriu. Apenas olhou para Lucas, que também estava de pé com os olhos brilhando. Não era fama. Era escuta. Era reparo. E naquele momento, entre cadeiras alinhadas e uniformes caros, ela falou por todas as mães que nunca tiveram voz. E todos ali ouviram. A loja tentou continuar como se nada tivesse acontecido. Tentou repostar anúncios, colocar promoção, pintar a fachada. Mas a rua já não era mais a mesma. O bairro também não. Gente que antes entrava sem pensar, agora atravessava a calçada. As crianças apontavam e diziam: "Foi aqui que aconteceu com o menino." O nome da loja virou símbolo de tudo o que estava errado. A gerente foi trocada. A atendente sumiu. O segurança não apareceu mais. Tentaram reformular, trazer outro. Nome. Mudar a marca. Mas era tarde demais. Porque o que foi feito ficou na memória de quem viu e de quem sentiu. O que mais doeu nas pessoas não foi só a acusação. Foi o jeito como tentaram apagar tudo depois. Como se fosse só mais um problema de imagem. Só que dessa vez não era uma crítica de cliente insatisfeito. Era uma ferida exposta. Uma injustiça gritante. Um erro que não se conserta com vitrine nova. As vendas caíram. Parceiros cortaram laços. E sem o apoio de quem sustentava por conveniência, a loja fechou as portas. Não teve comunicado oficial. Não teve despedida. Só um letreiro apagado e uma cortina puxada. E ali, naquela calçada onde Lucas um dia ficou parado olhando um carrinho azul, agora só restava o reflexo de uma história que o bairro nunca mais ia esquecer. Porque quem tenta silenciar uma dor, acaba ouvindo o grito do mundo inteiro.
Depois da reportagem, da repercussão e do fechamento da loja, algo mudou que não dava para esconder. As pessoas andavam diferente. Olhavam nos olhos umas das outras com mais respeito. Os vizinhos se aproximaram mais. Gente que nunca tinha trocado palavra com a mãe de Lucas, agora parava no portão, oferecia ajuda, perguntava se precisavam de algo. E ela, mesmo sem pedir, virou referência. Quando alguém sofria uma injustiça, diziam: "Fala com ela sabe o que fazer." A casa deles virou ponto de encontro de mães, de jovens, de gente que carregava histórias engasgadas havia anos. Vieram até eles não por pena, mas por coragem. A história do menino que só queria um carrinho e foi acusado sem motivo acendeu uma luz em cada esquina daquele bairro. Ninguém mais aceitava calado. Um movimento começou a nascer ali, pequeno, mas cheio de verdade. Um grupo de mulheres se organizou para montar rodas de conversa. Jovens começaram a pensar em projetos sociais. A igreja chamou a mãe de Lucas para falar no próximo culto. E ela foi. Sem ensaio. Só com a voz firme de quem sentiu na pele o que é ser ignorada. A história deles deixou de ser só deles. Virou semente. E todo mundo agora regava. Porque a dor que começou numa loja virou força que espalhou por toda uma comunidade. E naquele bairro simples, onde ninguém achava que algo grande podia acontecer, nasceu um jeito novo de viver. Com mais escuta, mais respeito e mais coragem para não calar nunca mais. Passaram-se dias, e a rotina de Lucas começou a voltar aos poucos. Ele seguia indo para a escola, brincando com os amigos na rua, ajudando a mãe com as tarefas de casa. Mas por dentro, ainda carregava o que viveu. Mesmo com os aplausos, com a matéria na TV, com os olhares gentis que agora recebia, havia uma parte dele que ainda sentia o peso daquele dia na loja. A dor da vergonha não some com o aplauso. Ela demora para sair do corpo. Foi então que, numa tarde comum, enquanto ele jogava bola no beco com os colegas, um carro parou na rua. Era simples, sem nada de especial. Um homem desceu, se aproximou devagar, com uma caixa embrulhada nas mãos. Chamou pela mãe de Lucas. Se apresentou como dono de uma loja de brinquedos do outro lado da cidade. Disse que viu a história, que tem 2 filhos, e que aquilo mexeu com ele de um jeito que ele não sabia explicar. Com cuidado, entregou a caixa e disse: "Não é para consertar o que fizeram, porque isso ninguém conserta. É só para mostrar que ainda existe gente que sabe olhar uma criança como criança." A mãe de Lucas agradeceu com os olhos marejados. Chamou o filho, entregou a caixa e ele abriu ali mesmo, no meio da rua. Era o carrinho. O mesmo carrinho azul que ele sonhou, desenhou, desejou em silêncio por tanto tempo. Lucas ficou parado, sem reação. Olhou para o brinquedo, depois para a mãe, depois para o homem. E pela primeira vez desde tudo aquilo, sorriu com verdade. Não era pelo brinquedo. Era porque naquele momento ele se sentiu respeitado. Como menino, como filho, como alguém que finalmente pôde sonhar em paz. E enquanto corria pelo beco com o carrinho nas mãos, os vizinhos aplaudiam. Não era espetáculo. Era reparo. Era justiça em forma de gesto. E naquela caixa simples, entregue sem alarde, cabia uma mensagem que o bairro inteiro entendeu. Quando a dor é reconhecida, o coração respira de novo. E Lucas, pela primeira vez em muito tempo, respirava leve, como toda criança merece respirar. Depois de tudo o que aconteceu, as pessoas começaram a enxergar Lucas de outro jeito. Mas o que pouca gente sabia era quem ele sempre foi. Não era só o menino da reportagem, nem o símbolo de uma denúncia. Era o garoto que ajudava a mãe a varrer a calçada sem ninguém pedir. Que dividia o lanche com os amigos na escola, mesmo quando só tinha um pão. Que gostava de desenhar carrinhos no caderno e escrevia histórias curtas nas últimas páginas do livro de matemática. Os professores começaram a perceber como ele era atento, inteligente, mas também quieto, do tipo que guarda tudo no peito. A vizinha da esquina contou que ele sempre ajudava a carregar sacolas. O tio da vendinha dizia que ele era o único que agradecia toda vez que ganhava um doce de troco. Lucas não virou especial por causa do que viveu.
ele já era especial. O mundo é que demorou para enxergar. A injustiça só trouxe à tona aquilo que sempre esteve ali. Um menino com sonhos, com valores, com dignidade. Alguém que nunca quis fama, nem holofote. Só queria poder viver sem medo. Ser tratado como qualquer outro. E naquele momento, com o bairro olhando para ele com carinho, com os amigos jogando bola e a mãe sorrindo no portão, Lucas era exatamente o que sempre foi. Um menino bom. Um menino que, mesmo sendo ferido, nunca deixou de acreditar. Porque a maior força dele não estava na repercussão. Estava na pureza de continuar sendo criança num mundo que tentou roubar isso dele. E não conseguiu. A vida começava a entrar nos eixos de novo. A casa seguia simples, a rotina voltava aos poucos, mas algo dentro daquela família tinha mudado para sempre. Em meio aos papéis guardados, bilhetes de apoio, mensagens impressas, a mãe de Lucas separava tudo com carinho. Queria guardar a memória viva, não para se vangloriar, mas para nunca esquecer. Foi enquanto organizava as coisas que encontrou um envelope diferente, deixado por baixo da porta. Achou que fosse mais uma carta de apoio, mas o conteúdo a surpreendeu. Era uma carta escrita à mão, com letras bem desenhadas, e começava assim: Dona Rosana, me perdoa. Era da atendente da loja. Ela não assinou com o nome completo, mas se identificava com sinceridade. Contava que tinha crescido aprendendo a desconfiar, que nunca tinha parado para refletir sobre o que fazia. Dizia que, desde o caso, vinha sendo pressionada, julgada, apontada na rua. Mas o pior não era isso. Era a consciência. Escrevia que pela primeira vez sentiu vergonha de si mesma. Que o olhar de Lucas não saía da cabeça dela. Que aquela cena a perseguia no sono. No fim da carta dizia: Eu entendo se a senhora não me responder. Só queria que soubesse que agora eu vejo. E vou carregar isso para sempre. A mãe de Lucas leu tudo em silêncio. Não mostrou para o filho naquele momento. Guardou a carta numa caixa de papelão onde também estavam recortes da matéria, anotações da rádio, mensagens de apoio e o primeiro desenho de Lucas com o carrinho azul. Não era perdão, nem absolvição. Era reconhecimento. E às vezes, isso já é o início de uma transformação. Ela não respondeu à carta. Mas naquele dia, antes de dormir, olhou para o teto e pensou: talvez a gente não tenha mudado só a história do meu filho. Talvez a gente tenha começado a mudar outras também. Na escola, os colegas de Lucas já o viam com outros olhos. Ele continuava o mesmo, quieto, respeitoso, sempre no canto. Mas agora era ouvido. A professora de português propôs uma atividade de redação com o tema Um dia que marcou a minha vida. Todos começaram a escrever sobre festas, viagens, passeios. Lucas ficou parado, com a caneta na mão e os olhos presos na folha em branco. Pensou em não escrever nada. Pensou em contar outra coisa, inventar. Mas respirou fundo e escreveu. Palavras simples, diretas, do jeito dele. Quando terminou, entregou sem olhar. No dia seguinte, a professora pediu permissão para ler algumas redações em voz alta. Lucas ficou tenso. Quando ela anunciou o nome dele, o coração quase saiu pela boca, mas ele não impediu. Deixou ler. A turma inteira ficou em silêncio. A voz da professora tremia. Ela lia sobre o menino que entrou numa loja e saiu carregando o peso do mundo. Sobre como se sentiu. O medo, a vergonha, o desejo de desaparecer. E no fim, Lucas escrevia: Eu não quero ser lembrado como o menino que foi acusado. Eu quero ser lembrado como o menino que não abaixou a cabeça. A sala aplaudiu, sem ninguém mandar. Foi espontâneo. Foi verdadeiro. Lucas sorriu, tímido. A professora se aproximou, o abraçou com respeito e disse: Você é muito maior do que tudo isso. E naquele momento, ali, na sala onde ele passava todos os dias quase sem ser notado, Lucas foi visto. Não como vítima, não como manchete, mas como menino, como autor da própria história. E aquela folha amassada de caderno virou mais do que uma redação.
Virou a prova de que até o que machuca pode virar força quando a gente tem coragem de contar. Lucas voltou a sonhar. Não porque esqueceram o que fizeram com ele, mas porque agora ele sabia que não estava mais sozinho. Aquilo que começou com dor virou força, a vergonha virou coragem, o silêncio virou voz, e a mãe dele, que sempre foi guerreira mesmo sem ninguém ver, virou espelho para tantas outras mulheres que também carregam o mundo nas costas e os filhos no peito. O bairro, antes calado, agora sabia gritar. A loja que julgou perdeu espaço, a comunidade que ouviu ganhou poder. E o menino que entrou para ver um carrinho saiu de lá sem ele, mas com algo que ninguém mais conseguiu tirar: dignidade. Porque a verdadeira virada dessa história não foi o pedido de desculpa, nem o presente, nem a matéria na TV. A virada foi ter transformado dor em mudança, voz em reparo, e, acima de tudo, ter mostrado que toda criança merece ser vista como criança, com direito ao sonho, ao erro, à alegria e ao futuro. Se essa história te tocou, não vá embora em silêncio. Inscreva-se agora no canal Ponto de Virada. Deixe seu like, isso ajuda a levar essas histórias a quem mais precisa. Compartilhe esse vídeo com alguém especial. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. E comenta aqui embaixo: de qual cidade e estado você está assistindo essa história? Vamos passar nos comentários deixando um carinho especial para você. Porque aqui, cada história é uma semente de empatia. E juntos, a gente planta um mundo mais justo, mais humano e mais cheio de esperança.